Olá, quinto ano, tudo bem? Hoje nós vamos ter a nossa aula de matemática do livro didático, tá bom? Das páginas 48 a 51 sobre calculando de cabeça, tá? Então abra o livro didático de vocês para a gente iniciar a nossa aula. Matemática, professora Tereza, segundo bimestre de 2020, livro didático calculando de cabeça, que é o conteúdo que nós vamos trabalhar, que vai da página 48 a 51, tá bom? Calculando de cabeça, vamos brincar. Jogo mais. Material, vocês terão que utilizar a calculadora durante o percurso, tá? Não só para o jogo, mas durante o percurso mesmo das aulas para fazer algumas atividades. Então, pega a calculadora de vocês, tá bom? Material calculadora. Como jogar? Reúna-se com um colega para jogar e escolha um número com 2 algarismos. O que vai acontecer, gente? Infelizmente, nessa situação de isolamento social, nós não estamos nos encontrando, né? Então, não tem como vocês fazerem com os colegas presencialmente. Mas vocês podem fazer esse joguinho com alguém em casa, com um familiar ou às vezes com um colega de modo virtual, tá? Vocês que gostam tanto de se comunicar, né? Vocês falam que tem um grupo no WhatsApp e tal, quem sabe, né? Seria uma boa proposta vocês fazerem esse jogo virtualmente, tá bom? Claro que cada um com sua calculadora e o outro colocaria só o número igual a que está na calculadora do colega para dar prosseguimento no jogo. E a maneira mais fácil realmente é você jogar com alguém dentro de casa, tá? Peça alguém dentro de casa para jogar com vocês esse joguinho, tá bom? Então, ó, jogar, como vai jogar? Reúna-se com um colega, né? Reúna-se com alguém para jogar e escolha um número com 2 algarismos. Então, tem que ser 2 números, tá, gente? Então, você tem que escolher um número que pode ser qualquer composição. 4, 5, 1, 3, tá bom? 2, 6. Tem que ter 2 algarismos, ok? Então, tem que ter unidade e dezena, tá? Segundo passo, o primeiro jogador escolhe um número de 1 a 9. Então, o primeiro jogador ele vai escolher um número de 1 a 9. Digitar na calculadora e passar para o outro. Então, vai digitar o número e passar o número para outra pessoa. O segundo jogador, outra pessoa que está jogando com você, ele digita a tecla mais, então o símbolo de mais, porque aqui a gente vai fazer uma adição, o símbolo de mais e um número de 1 a 9. Então, ele também vai clicar em um número de 1 a 9. O segundo jogador digita e devolve para o primeiro, que vai somar outro número de 1 a 9. Tá? Então, vocês vão trocando a calculadora e encaixando os números, tá bom? O primeiro coloca um número de 1 a 9, entrega a calculadora para o segundo jogador coloca o símbolo de mais e um número aleatório de 1 a 9 e devolve para o primeiro jogador, que vai somar outro número de 1 a 9, tá? Então, vai escolher outro número e somar. Então, ele vai colocar mais outro número. 3. Esse passo para lá e para cá da calculadora segue até obter no visor um número combinado. Então, vocês, antes de tudo, vão combinar um número, tá bom? Que seja 55. Então, vocês combinaram que a soma final seria de 55. Quem chegar nele ganha o jogo. Tá? O que vai acontecer? Qual o objetivo? De que cada vez que um jogador some um número, chegue em determinado número, né? Aí o outro jogador tem que colocar outro número para tentar chegar no número também. Então, vocês vão adicionando números, tá? De 1 a 9, cada jogada, para poder alcançar o resultado que vocês, né? Você e a pessoa que estiver jogando, combinarem como resultado final, tá bom? Se o resultado for 62, então vocês vão fazendo, trocando a calculadora, trocando os números, aí os números vão sendo somados até chegar no número 62. Quem for fazendo a adição, o último jogador que conseguir colocar um número, e este número ser o número que dá 62, né, somar este último número, e este número ter como soma 62, por exemplo, vai ser o vencedor do jogo, tá? É um jogo simples, tá bom? Agora aqui na seção lápis na mão. Outro dia a professora acompanhou um jogo de 2 alunos e anotou na tabela a seguir todas as jogadas. Depois apagou algumas informações e deixou outras como pista para você descobrir quem ganhou o jogo e qual foi o número final. Ela deu uma dica. Na jogada final, foi digitado o único número que ainda não havia sido usado, tá bom? Então, aqui nós temos o José e a Tereza, né? Uma coincidência aqui, o José e a Tereza. Números de 1 a 9, que são os números que eles vão colocar.
e o número que aparece no visor, tá? Então, vamos lá. José, número de 1 a 9, ele escolheu o número 5, então aparece no visor da calculadora o número 5. A Tereza escolheu o número 8, então o que vai acontecer? Se ela escolher o número 8, ela vai ter que fazer a adição do 5, tá? Que é o número que já está no visor, mais o 8, então ela vai ter lá mais 8, que vai ter como resultado o número 13, que é o que vai aparecer no visor, certo? Agora nós vamos fazer a sequência desse jogo, tá? É isso que é a mesma proposta do joguinho que vocês têm de proposta para fazer com alguém, tá? É o mesmo sentido o jogo, mesmo sentido, tá bom? Agora é o seguinte, se aparece o 13, aí quem é o próximo a jogar? O José, então a gente coloca o José. O José colocou com o número 7, então ele adicionou 7 ao 13. 13 mais 7 dá 20, certo? Então 20 é o último número que tem no visor. A próxima a jogar agora é a Tereza. Então a Tereza, ela vai colocar um número aqui, fazendo com que o número 20 mais esse número dê quanto? 24. Para dar 24, eu tenho que somar 20 com quanto? Com 4. Então ela vai colocar o número 4. E assim por diante, tá? Esse é o mesmo sentido do joguinho, tá bom? Então vamos lá. 24. Aqui a gente já viu que vai fazer uma adição de 24 mais 6, certo? Quem é o jogador próximo? José. Então, o José ele escolheu o número 6. Então, ele vai somar 24 mais 6 na calculadora. Estes números não se esqueçam, são os números que vão aparecendo no visor da calculadora. Então, 24 mais 6, 30. Então, já achou o resultado. A próxima a jogar, a Tereza. A Tereza vai somar qual número que ela escolheu? O número 3. Então, ela vai fazer 30 mais 3, que vai totalizar 33. Aqui, nós não temos o resultado que a pessoa escolheu, que é a vez do José. O José que está aqui. O José vai ter que somar 33 a um número para dar resultado 42. Então, ele vai ter que somar 9, porque 9 mais 33 dá 42. E assim por diante. Aqui, a Tereza somou 42 com 8, tendo resultado 50. O José somou 50 com 2, tendo resultado 52. A Tereza somou 52 mais 9, tendo resultado 61. Agora é a vez do José. E o resultado que eles tinham escolhido, final, é o 62. Que número que o José tem que colocar para somar com 61 para dar 62? Basta ele somar o quê? 1. Tanto é que a dica ali, ó, na jogada final foi digitado o único número que não havia sido usado. Percebam que o 1, ele não foi usado em toda a soma aqui, ó. Em toda a adição. Ele não foi usado nenhuma vez. Tá? Então, o número 1 não foi usado, já era a dica. E agora a gente vê que para chegar no número 62, basta pegar 61 e somar com 1. Tá? Portanto, o José chega no resultado final sendo o vencedor do jogo. Tá? Então, vamos lá. Resposta: José venceu o jogo. O número combinado era o número 62, tá? Número 2, invente uma partida de jogo como esse, em que o segundo jogador vence somando o número 5, tá? Então, o jogador venceria somando o número 5. O objetivo é chegar ao número 43. O desenho da tabela está iniciado. Reproduza no caderno e complete com as linhas que necessitar. Gente, mais um exercício proposto, tá? No qual vocês vão fazer sozinhos, tá bom? Já vão inventar uma partida, vão fazer sozinhos para chegar no número 43, tá? Então, é a mesma coisa da atividade anterior. Aqui você vai colocar o nome, tá? Os nomes envolvidos. Quem vai falar aí os números que vão ser colocados é o número que a pessoa escolher, mais o número do visor. Então, aqui o número no visor é o número que aparece na calculadora, tá? Então, aqui, ó, o segundo jogador vence somando o número 5. Ok, então quando ele chegar ao ponto que vai somar o número 5 tendo o resultado 43, a pessoa vence, tá? Em vez de a partida, o segundo jogador vence somando o número 5, ok. Isso aí vai depender de vocês, tá? Do jogo que vocês quiserem. Mesmo esqueminha, se for você mais alguém, você coloca você e a pessoa. Aí, a cada número que você coloca aqui, você vai ter um resultado no visor da calculadora. Aí, este resultado, você tem que somar, certo? Com o número daqui, para dar o próximo resultado. Pega o número daqui, soma com o número que tiver aqui, para dar o próximo resultado e assim por diante.
tá? Número 3, Francine e Clara. Então, assim, ele é totalmente pessoal, tá bom? Chame um familiar para jogar com você, né? É uma coisa legal de fazer. Chama alguém para fazer com vocês. Número 3, Francine e Clara resolveram mudar um pouco as regras do jogo. Depois de uma delas escolher o número final, a outra escolhe o intervalo de números que podem ser somados. Aí começa a partida. Aqui, ó, preencha a tabela das 4 primeiras jogadas. Uma falou para a outra assim, ó, vamos até 10. Desculpa, vamos até 107. Certo, só valem números de 8 a 15. Então, você tem como somar, tá? Nisso aí, 18 a 15 só, tá? Então, preencha a tabela das 4 primeiras jogadas. A Francine, o número que ela escolheu foi o número 15. Então, o número que vai aparecer no visor, o primeiro número é o número 15. Nós sabemos que o que? Nós temos que fazer com os números. A gente faz a soma dos números. Então, aqui, ó. O 15, para dar 23, a Clara tinha que somar um número. E os números que ela pode escolher é o quê? De 8 a 15. Ela escolheu o número 8, que dá 23. Então, aqui nós temos a Clara, que escolheu o número 8. O 15 mais 8, 23. Agora, nós temos que ver o próximo número aqui da Francine, para a gente chegar a esse resultado. A Francine, ela tem que jogar um número que somado com 23 dê 37. Então, ela jogou 14. 23 mais 14, 37. A Clara pegou um número que somado com outro, que somado aqui vai dar um número de 44 como resultado. Então, 37 mais 7 é igual a 44. Então, o sentido do joguinho aqui, gente, é o mesmo, tá? No meio da partida, letra B, tá? No meio da partida, Clara, por engano, somou 18 em vez de somar 13. E o visor ficou assim, aparecendo o resultado de 68. Como elas podem fazer para não prejudicar a partida? Depois de conversar com sua turma e seu professor, escreva nas linhas a seguir a solução que encontraram. Então, como ela já ultrapassou o resultado que ela deveria chegar, o que pode ser feito, né, gente? Então, assim, vocês podem pensar no resultado na maneira que vocês quiserem. Eu, se fosse para fazer assim, para igualar o jogo, eu apenas retornaria, faria a subtração daquela quantidade que foi colocada para voltar ao resultado anterior, tá? Então, eu voltaria ao resultado anterior, retirando essa quantidade que foi colocada a mais. Se ele ia colocar 13 e colocou 18, eu vou o quê? Tem que tirar o quê? Subtrair 5, porque nós temos 5 de diferença de um número para o outro. Então, eu faria a subtração, tá? Mas se vocês tiverem outras soluções, vocês coloquem aqui, tudo bem? Letra C, Francine venceu com o número 15. Qual era o número que estava no visor antes da jogada final? Para ela conseguir vencer com o número 15, o número era o 92, porque o resultado final não tem que ser 107. 107 menos 92 dá 15. Então, 15 foi o número certo a ser escolhido, para que somado a 92, que estava no visor da calculadora, você encontre o número 107, tá bom? Que tal jogar algumas partidas mudando as regras como Clara e Francine, né? Muitos jogos a gente pega, conhece o jogo e acaba colocando as regras que a gente quer, não é? Então seria legal realmente. Aqui mais a quantidade de um jogo, tá, gente? Esses joguinhos, infelizmente alguns deles, pelo menos a maioria deles, são jogos para serem feitos com alguém. Então, realmente, algumas coisas a gente fica um pouco impossibilitado de realizar, né? Número 4, a Francine e a Clara resolveram inventar regras novas para o jogo outra vez. Agora o jogo é menos e funciona assim. Escolham um número de partida e vão subtraindo números de 1 a 9 até chegar a 0. Jogue uma partida desse jogo com um colega, começando com o número 97. Então, de novo, um jogo que você irá realizar com alguém em casa, tá? Tem que começar com o número 97. Então, vocês vão clicar 97 na calculadora. A partir desse momento, o jogador que estiver fazendo com você, ele vai ter que ir colocando números de 1 a 9, subtraindo. Então, ele vai colocar lá. Começa com o número 7, 97. Então, 97. Aí, eu coloco menos 6. Então, eu quero 6. Aí, eu clico lá o menos no símbolo da calculadora e o 6. Aí, eu vou encontrar outro resultado, certo? Então, é um joguinho que vocês mesmos vão realizar, tá? Regrinha básica de novo.
Cada vez que tiver um número no visor, aí o outro jogador vai ter que colocar uma subtração escolhendo um número de 1 a 9, tá? Então, vai pegar o resultado anterior, vai subtrair por este outro número para pegar um resultado, tá? E assim sucessivamente até chegar no objetivo de vocês. No caso, ali chegar a 0, tá? Então, até chegar no último número, conseguir subtrair o último número. Então, essas regras foram suficientes para todas as duplas concluírem o jogo. Isso seria se fosse sala de aula, se todos vocês tivessem concluído, tá? Depois da conversa com a turma, escreva suas conclusões na linha a seguir. O sentido, como funciona, é a mesma coisa do outro jogo, só que ao invés de fazer a adição, a gente está fazendo a subtração, tá? Então, o sentido é o mesmo, tá bom? Aqui, tanto é que a gente já tem a partida, né, utilizando a subtração na prática mesmo, que a Francine e a Clara, elas começaram a partida do menos, né, que é o novo jogo, em 135, e elas estão subtraindo números de 6 a 15, tá bom? Então, elas escolhem do número que vai de 6 a 15 e vai subtraindo. Então, a gente vai completar o quadro para ver como foi o jogo até agora. Então, a primeira que ia fazer a jogada seria a Francine, né? Aí, o número começou do visor lá, 135. Então, a Clara foi lá e pegou 135 e fez a adição com 15, tá? Adição não, subtração, desculpa. Então, ela fez a subtração com 15. Então, ela pegou 135 menos 15. 135 menos 15 dá 120, certo? Aí foi a vez da Francine. A Francine foi e colocou o símbolo de menos, né, de subtração, com o 14. Então, ficou 120 menos 14. 120 menos 14 dá o resultado de 106. 106, eu tenho que colocar um número que subtraindo aqui, ó, 106 subtraindo este número, na jogada da Clara, vai ter resultado 91. Então, vai ficar 106 menos 15, que dá 91. Aí a Francine escolheu 10, ela vai fazer 91 menos 10, que vai dar 81. 81 menos 15, que vai dar 66. Então, é a mesma coisa. Ao invés de somar, nós estamos subtraindo. Então, 66 menos 7 vai dar 59. Aí nós já temos aqui, ó, 59 menos 15, 44. 44 menos 15, 29. Aí agora, vocês escolheriam pela Clara, tá? E pela Francine para chegar no resultado. Então, é pessoal, tá bom? Então, serão resultados pessoais. Você vai pegar um número que você subtraindo 29 pelo número, ele vai dar um resultado. E depois pegar outro número que você vai subtrair este número por este número para dar outro resultado, tá bom? Então, o sentido é esse, tá? Então, o que é possível dizer a respeito das jogadas de Clara? Clara subtraiu 15 em todas as jogadas até agora. O que a gente percebeu, então? Que Clara, ela foi fiel ao 15, né? Então, Clara subtraiu 15, depois ela subtraiu menos 15, menos 15, menos 15, tá? Então, a Clara usou uma sequência de 15 para subtrair, tá bom? Letra B. Invente e escreva na tabela mais uma jogada para cada uma, que é o que era para vocês fazerem aqui, tá? De modo que Francine vence o jogo. Para ela vencer o jogo, ela tem que zerar, certo? Para ela zerar, o que vocês têm que fazer? Você vai pegar o 29, jogar um número aqui que subtraindo dá um número, e depois que ela pegue este mesmo número, faça a subtração por ele mesmo e dê resultado 0, tá bom? Letra C. O que aconteceu de fato foi que Francine fez uma jogada ruim e Clara venceu o jogo. Como você acha que foi esse final de jogo? Então, como você acha que foi esse final de jogo, tá? O que vocês acham que aconteceu nesse jogo para Clara conseguir vencer e não a Francine, tá? Número 6, descubra o segredo e complete essas sequências calculando apenas mentalmente. Então, a intenção aqui é que vocês não usem nenhum tipo de ferramenta como calculadora ou façam em algum papel as contas, tá? Que tentem fazer mentalmente, tá bom? Façam um cálculo de cabeça. Vocês já fizeram outras atividades como essa, normalmente vocês não gostam, né? São relutantes. Mas aqui, essa é legal de fazer pra gente achar a sequência, qual é o segredo, né? Realmente alguns segredos são bem desafiadores. Mas esse aqui, como é para fazer mentalmente, ele é mais tranquilo, tá? A gente vai descobrir qual é o segredo, gente. Se é uma subtração ou se é uma multiplicação para encontrar o próximo número. Lembrando que quando a gente encontra o segredo, ele é válido para todos os números aqui, tá? Então, por exemplo, a letra A. A letra A, a gente vai descobrir
Qual é o segredo? Tá? O segredo da letra A é uma adição. E de quanto? De 20. Porque a gente vai perceber pela diferença daqui, tá? Que foram adicionados 20. Então, se a gente for seguir nessa ordem, vai ficar 423 mais 20 vai dar 443. Que mais 20 dá 463. Que mais 20 dá 483. Que mais 20 dá 503. E que mais 20 dá 523. Portanto, o segredo aqui é que para eu descobrir o próximo número, eu preciso fazer uma adição com 20. Tá bom? Na letra B, nós temos aqui, ó, 944 dá para 933. Então, a gente viu que o número diminuiu. Se o número começa a diminuir, a gente vê que é subtração. Se o número aumenta, é adição, certo? Então, aqui nós temos uma subtração. Com qual diferença? A gente vai perceber que foi uma diferença de 11 para cada um número aqui. Então, a gente vai descobrir que é a subtração de 11 que me permite descobrir o próximo número. Então, é só seguir a sequência, tá? Para 944 menos 933, dá 922. 922 menos 11, dá 911. 911 menos 11 dá 900. 900 menos 11 dá 889. Então, nós descobrimos o segredo daqui. Da letra C, 1025 para 1040. Então, se é para 1040, eu tenho que somar um número para chegar a esse resultado, certo? Porque 1040 é maior. Então, a gente vai ver qual é a diferença. A gente vai ver que tem uma diferença de 15 números, né? De 15 unidades. Então, a gente vai colocar aqui, ó, adição de 15, tá bom? Corrigindo tal que eu falei, adição de 15, tá? E não subtração. Então, nós vamos fazer uma adição, tá bom? De 15. Então, vai ficar 1025 mais 15, 1040, que mais 15 dá 1055, que mais 15 dá 1070, que mais 15 dá 1085, que mais 15 dá 1100, tá? Letra D. Agora a gente vai ter que descobrir outro. Percebam que o número também é crescente, ó. De 3.120 ele vai para 3.230. Então, ele está aumentando o valor. Se está aumentando, é adição. Então, a gente já descobriu que é adição, né? Percebam que é uma adição, né? Desculpa pelo erro, estava até escrito errado ali, eu corrigi rapidinho, porque um foi puxando do outro aqui, tá bom? Então, vai ser uma adição. Então, quanto que vai dar de diferença para cada um? Aqui nós temos uma adição de 110, tá bom? Então, vai ser o número daqui, vai ser né? O número daqui somando 110 dá 120, tá? Então, este número anterior aqui que a gente descobriu fazendo a subtração, os demais é adição. Então, 3.010 mais 110 dá 3.120, que mais 110 dá 3.230, que mais 110 dá 340, que mais 110 dá 345, tá? 450, aliás, 3.450. E por último, 3.560. E por último aqui a nossa adição, tá? Que também a gente vai perceber que o número cresce, ó, de 40.005 para 40.105, depois para 40.205. Então, a gente vai perceber que ele está crescendo de 100 em 100, né? Está somando de 100 em 100. Então, vai ser uma adição de 100. Então, vai ficar 39.305, que mais 100 ficou 40.005. Aí, que mais 100 fica 40.105, mais 100 fica 40.205 e assim por diante, tá? No início do ano, você descobriu essas diferenças. Nós fizemos essas diferenças aqui, ó. Diferença, gente, é o resultado agora o quê? Da subtração. Então, vamos colocar tudo em conjuntinhos. Toda soma. A soma é o quê? É a adição, tá? O resultado da adição. Então, soma é resultado da adição. Produto, que a gente viu agora também. Produto, ele é o quê? O produto é o resultado da multiplicação, tá? Então, produto é o resultado da multiplicação. Agora, diferença. Sempre que eu escutar a palavra diferença, é para tirar alguma coisa, é menos, tá? Então, qual é a diferença de tal coisa para tal coisa? É para tirar, é para usar subtração, tá? Então, vamos lá. No início do ano, você descobriu essas diferenças. Diferença é o resultado da subtração. Então, ó, 765.432 menos 654.321 é igual a 111.111. Depois, 987.654 menos 876.543.
também dando 111.111. Lembra-se disso? Vocês lembram disso, gente? Que aqui é questão de sequência. Ó, 7654322 menos 654321. Aqui, ó, comecei com 9987654, aí o próximo número começa com 8, menos 876543. Então, ele vai fazendo em ordem decrescente dos números, tá? Nós já tínhamos feito exercícios assim anteriormente, tá bom? Depois, sem fazer a conta no papel, você descobriu que a diferença entre 654.321 menos 543.210 também era essa. Letra A, ainda sem fazer a conta no papel, quanto você acha que é a diferença entre 866.543 e 654.321, tá? A diferença é de 222.222. Percebam que aqui, ó, não é de 1 em 1 que trocou aqui, não. Trocou do 8 para o 6. Do 8 para o 6 tem a diferença de 2 números, tá? E justamente por causa disso, os demais números ficaram também com 2 de diferença. Então, ó, 8 com 6 dá 2, ó. 7 com 5 dá 2. 6 com 4 dá 2. Então, como modificou aqui, fica a diferença de 2 números, não de 1, tá? Por isso que a diferença é de 222.222. E a diferença entre 987.654 e 765.432 vai dar a mesma coisa, tá? Por quê? Perceba aqui, ó, de 9 para 7, a diferença são de 2 números. De 8 para 6, 2 números. De 7 para 5, 2 números. E assim por diante. Então, tá acontecendo a mesma coisa, tá? A diferença é de 222.222. Letra B, escreva uma subtração que dê resultado igual ao do item anterior, tá? No caso do item anterior, o resultado era 222.222, então vocês têm que criar uma subtração que dê o resultado igual ao do item anterior, tá? Aqui, uma sugestão, né, de um número que dê, que no caso da diferença de 2 números de um para o outro também, tá? Ó, 765.432 menos 543.210. Então, temos diferenças de 2 números, ó. 7 menos 5, 2. 6 menos 4, 2. 5 menos 3, 2. 4 menos 2, 2. 3 menos 1, 2. E 2 menos 0, 2, tá bom? Letra C. Observe com atenção as subtrações e as diferenças dos itens anteriores. Sem fazer a conta no papel, você consegue escrever uma subtração que dê uma diferença de 333.333? É só a gente fazer do mesmo jeito. Em vez de fazer diferença a distância de 2 números, a gente faz de 3. Tá? Então, por exemplo, um número que começa com 9 e outro começa com 6. Tá? E quando você faz a decrescente, você vai ter sempre um número com 3 de diferença para o outro. Tá bom? Então, aqui, ó, nós temos 987.654 menos 654.321. Então, o resultado deu 333.333. Outra situação, começando com 8, ó. 876.543, tirando 543.210. Então, eu percebo que de 8 para 5 eu tenho 3 de diferença. 7 menos 4, 3. 6 menos 3, 3. E assim por diante, tá? Quantas subtrações desse tipo é possível escrever? Depois de conversar com sua turma e com seu professor, escreva a conclusão que chegaram. Quantas subtrações desse tipo é possível a gente escrever? É possível escrever 2 subtrações desse tipo, tá? Não tem uma variedade muito maior que essa não, tá bom? Gente, a gente encerra a nossa aula sobre cálculos aqui, porque nós temos mais uma aula sobre expressões numéricas, tá bom? E qualquer dúvida vocês marquem que a gente tira na tutoria a correção dessas. Correção não precisa, porque a correção já está aqui, tá? Então, como essa semana não tem atividade que vocês tenham que fazer sozinhos, tá bom? Então, a gente tá fazendo junto aqui, vocês confiram, que vocês não entenderem, vocês olhem na tutoria, a gente tira na tutoria, tá bom? Boa aula para vocês!